A mãe do milionário implorava em silêncio para que a nora parasse com os abusos. A empregada, testemunha de tudo, arriscou tudo para protegê-la. Mas o que ninguém esperava era o retorno do filho bem na hora. Ao entrar na sala, ele vê a cena e o bastão caído diz tudo. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Em um bairro nobre de São Paulo, onde os prédios se erguiam como fortalezas de vidro e concreto, protegendo seus moradores do caos da metrópole. Havia uma cobertura que brilhava sob o sol da tarde, com a mesma intensidade das joias guardadas em seus cofres. Ali, cada objeto contava uma história de conquista, cada móvel importado sussurrava sobre viagens internacionais, e cada quadro nas paredes celebrava o sucesso de uma família que aprendera a transformar ambição em fortuna. Mas por trás daquela fachada impecável, onde o silêncio era comprado a peso de ouro e as cortinas de linho bloqueavam não apenas a luz, mas também os olhares curiosos do mundo exterior, existiam segredos que nenhum dinheiro conseguia esconder completamente. Mariana Silva tinha 28 anos quando atravessou pela primeira vez o hall de entrada daquela cobertura, carregando apenas uma mala velha e um coração cheio de esperança. Vinda do interior de Minas Gerais, ela havia deixado para trás uma vida simples em Ouro Preto, onde as ruas de pedra contavam histórias de séculos e onde todos se conheciam pelo nome. A capital paulista a recebeu com indiferença, como recebia milhões de outros que chegavam em busca de uma chance. Mas Mariana não era como os outros. Ela tinha algo raro naquele mundo de aparências, a capacidade genuína de enxergar além das máscaras que as pessoas usavam. Dona Helena Andrade Ferreira tinha 73 anos e uma história que poucos conheciam por completo. Nascida em uma família tradicional de Santos, ela havia se casado jovem com um empresário do ramo naval, construindo ao lado dele um império que sobreviveu a crises econômicas, mudanças políticas e tempestades financeiras. Viúva há 15 anos, ela via na solidez daquele apartamento não apenas o resultado de décadas de trabalho, mas também a lembrança constante de um amor que já não aquecia mais suas noites. Seus cabelos brancos eram mantidos sempre presos em um coque elegante, e seus olhos azuis, que um dia brilharam com a intensidade de quem sonha grande, agora carregavam o cansaço de quem viveu demais e confiou de menos. Nos primeiros dias, Mariana aprendeu rapidamente as regras não escritas daquela casa. Sabia que os pisos de mármore italiano do corredor principal denunciavam qualquer passo mais pesado, que a porta do escritório rangia levemente quando aberta devagar, e que o quarto de Dona Helena sempre cheirava a lavanda e a solidão. Aprendeu também que a patroa gostava de tomar chá verde às 3 da tarde, que preferia as janelas abertas mesmo nos dias frios, e que adorava ouvir histórias sobre a vida no interior, como se cada relato de Mariana fosse uma janela para um mundo que ela própria havia perdido há muito tempo. A rotina se estabeleceu com naturalidade. Mariana acordava às 6 da manhã, preparava o café com o cuidado de quem sabe que pequenos gestos carregam grandes significados, organizava os remédios de Dona Helena em pequenos compartimentos identificados por horário e dedicava as tardes a conversas que iam muito além do protocolo entre patroa e empregada. Elas falavam sobre receitas antigas, sobre as mudanças da cidade, sobre como o tempo parecia correr, diferente quando se tinha companhia. E Dona Helena, aos poucos, passou a sorrir mais, a caminhar com menos medo pelos cômodos amplos, a sentir que aquela casa voltava a ser um lar. Eduardo Ferreira, o filho único de Dona Helena, era um homem de 45 anos que carregava nos ombros o peso de manter um império empresarial funcionando em tempos difíceis. Alto, de porte elegante e cabelos grisalhos nas têmporas que lhe davam um ar de seriedade, ele dividia seu tempo entre reuniões intermináveis, viagens de negócios e ligações que nunca terminavam. Mariana o via pouco, geralmente em fins de semana rápidos quando ele aparecia para almoçar com a mãe, sempre checando o celular, sempre apressado, sempre com a mente em outro lugar. Mas ela percebia algo nele que poucos notavam, uma culpa silenciosa que pairava em seus olhos
Toda vez que olhava para Dona Helena, como se soubesse que estava falhando em algo fundamental, mas não tivesse coragem ou tempo para corrigir. Foi em uma manhã de abril, quando o outono começava a refrescar as ruas paulistanas, que Eduardo anunciou uma viagem de negócios para o Japão. 3 semanas avaliando possibilidades de expansão da empresa, reuniões com investidores internacionais, jantares diplomáticos. Dona Helena apenas assentiu, acostumada com as ausências do filho, mas Mariana percebeu um leve tremor em suas mãos enquanto segurava a xícara de chá. Havia algo no ar, uma tensão que ela não conseguia nomear, mas que fazia seu estômago apertar. A novidade maior, porém, veio logo em seguida. Camila Duarte Ferreira, a esposa de Eduardo, ficaria responsável por supervisionar os cuidados com Dona Helena durante a ausência dele. A notícia caiu sobre o apartamento como uma sombra fria. Mariana nunca havia convivido muito com Camila. A mulher aparecia esporadicamente, sempre impecável com suas roupas, de grife, seus saltos altos que ecoavam pelo corredor como anúncios de autoridade, e seu perfume caro que parecia mais uma barreira química do que um aroma. Aos 38 anos, Camila tinha a beleza fria de quem aprendeu cedo a usar a aparência como ferramenta de poder. Casada com Eduardo há 10 anos, ela vinha de uma família de políticos do Rio de Janeiro, onde as alianças eram construídas com sorrisos estratégicos e as amizades medidas pelo que podiam render. O casamento havia sido para muitos uma união perfeita. Ele com o dinheiro, ela com os contatos. Mas, para quem observava com atenção, ficava claro que aquela relação tinha a profundidade de um cartão postal, bonita na superfície e vazia por dentro. Dona Helena nunca escondeu seu desconforto com a nora. Não era hostilidade explícita, mas uma distância educada, um cuidado em não ficar a sós com ela por muito tempo, um olhar que se desviava quando Camila entrava na sala. Mariana havia percebido, nos últimos meses, como a idosa se retraía sempre que a nora visitava, como seu sorriso ficava forçado, como suas respostas se tornavam monossilábicas. E havia mais. Pequenos incidentes que se acumulavam como nuvens antes de uma tempestade. 3 meses atrás, Mariana havia encontrado Dona Helena chorando discretamente no quarto depois de uma visita de Camila. Quando perguntou o que havia acontecido, a idosa apenas balançou a cabeça e disse que estava tudo bem, que era apenas cansaço. Mas Mariana viu a marca vermelha no braço dela, como se alguém tivesse segurado com força demais. 2 semanas depois, durante um almoço familiar, Camila fez comentários sobre como Dona Helena estava ficando esquecida, sugerindo na frente de todos que talvez fosse hora de considerar um lar para idosos, onde ela teria cuidados mais especializados. O silêncio constrangido que se seguiu só foi quebrado por Eduardo, que mudou rapidamente de assunto, mas não antes de Mariana ver a expressão de pânico no rosto de Dona Helena. Havia também as pequenas crueldades disfarçadas de preocupação. Camila tinha o hábito de criticar as escolhas de roupas da sogra, dizendo que certas cores a faziam parecer mais velha ou que determinados estilos não eram adequados para alguém da idade dela. Questionava suas memórias, corrigindo datas e nomes, com um tom de condescendência que fazia Dona Helena duvidar de si mesma. E sempre, sempre, havia aquele olhar gelado que parecia avaliar a idosa não como uma pessoa, mas como um problema a ser resolvido. Mariana percebeu que não era apenas ela quem notava. Eduardo, em seus breves momentos de presença, parecia desconfortável com as interações entre esposa e mãe, mas sempre escolhia o silêncio. Talvez por comodidade, talvez por medo de enfrentar uma verdade que exigiria decisões difíceis. Ele era bom em resolver problemas de negócios, em fechar contratos milionários, em prever tendências de mercado. Mas quando se tratava de ler as sutilezas das relações familiares, ele preferia acreditar que tudo estava bem, que as tensões eram normais, que o tempo resolveria. Na véspera da viagem, enquanto Eduardo fazia as malas no escritório, Camila apareceu no apartamento mais cedo do que o habitual. Mariana estava ajudando Dona Helena a se arrumar para o almoço,
quando ouviu o som inconfundível dos saltos altos no corredor. A idosa se enrijeceu imediatamente e Mariana sentiu a mudança na atmosfera como se a temperatura tivesse caído 10 graus. Camila entrou no quarto sem bater, como quem já se sente dona do espaço. Estava deslumbrante em um conjunto azul marinho que realçava sua silhueta esguia, os cabelos loiros perfeitamente escovados caindo sobre os ombros, a maquiagem impecável destacando seus olhos verdes. Mas era seu sorriso que causava mais desconforto, um sorriso que não chegava aos olhos, que parecia ensaiado para esconder intenções que ela não queria revelar. Querida Helena, como está? Eduardo me pediu para passar aqui e garantir que tudo estará perfeito enquanto ele estiver fora. Você sabe como ele se preocupa com você. A voz era doce, quase melosa, mas Mariana percebeu a rigidez nos ombros de Dona Helena, a forma como ela apertou levemente o braço da cadeira onde estava sentada. Estou bem, Camila. Mariana cuida muito bem de mim. Não há necessidade de preocupações. Eu sei que a Mariana é dedicada. A nora lançou um olhar rápido para a empregada, um olhar que avaliava e descartava simultaneamente. Mas 3 semanas é muito tempo. Eduardo ficaria mais tranquilo sabendo que estou supervisionando pessoalmente. Afinal, você não está mais tão jovem, e certas coisas podem acontecer. O comentário pairou no ar como uma ameaça velada. Mariana engoliu seco, sentindo uma urgência crescente de proteger Dona Helena, mas sem saber exatamente do que. Não havia nada de explícito na fala de Camila, nada que pudesse ser apontado como agressão. Era tudo sutil, calculado, envenenado com gentileza. Eu agradeço sua preocupação, disse Dona Helena com uma voz que tentava soar firme, mas que tremia nas bordas. Mas como disse, estou bem cuidada. Camila sorriu novamente, aquele sorriso que não aquecia nada. Claro, Helena. Claro. Apenas quero ter certeza de que tudo está em ordem. Você entende, não é? É sobre responsabilidade familiar. Depois que Camila saiu, Dona Helena ficou em silêncio por longos minutos. Mariana se aproximou devagar e segurou sua mão sentindo como ela tremia. A senhora está bem? Dona Helena olhou para ela com olhos que carregavam décadas de experiência, de perdas, de batalhas silenciosas. Mariana, prometa que ficará por perto, sim? Não importa o que aconteça, fique perto de mim. Prometo, Dona Helena. Eu prometo. Mas enquanto a tarde se transformava em noite e o apartamento mergulhava na quietude artificial do bairro protegido do mundo, Mariana sentia que aquela promessa seria testada de formas que ela ainda não conseguia imaginar. Havia algo se formando naquela casa, uma tempestade disfarçada de calmaria, e ela tinha a certeza terrível de que assim que Eduardo embarcasse para o outro lado do mundo, as máscaras cairiam e a verdadeira face de Camila seria revelada. Enquanto ajudava Dona Helena a se deitar, observando como a idosa fechava os olhos com uma expressão de cansaço que ia além do físico, Mariana tomou uma decisão silenciosa. Não importava o que acontecesse, não importava as consequências, ela não permitiria que nada de mal acontecesse àquela mulher que a havia acolhido, não apenas como empregada, mas como alguém digno de respeito e afeto. E se isso significasse enfrentar Camila, enfrentar o medo, enfrentar até mesmo o risco de perder tudo o que havia construído em São Paulo, que assim fosse. Porque algumas batalhas, Mariana sabia, não eram escolhidas. Elas simplesmente chegavam, exigindo que tomássemos um lado. E o dela já estava decidido, mesmo que o preço dessa decisão ainda fosse um mistério envolto nas sombras do que estava por vir. A manhã em que Eduardo partiu para o Japão amanheceu cinzenta sobre São Paulo. As nuvens baixas cobriam os arranha-céus como um manto pesado, e o trânsito já começava a congestionar nas avenidas principais quando o carro executivo chegou para buscá-lo. Mariana havia acordado mais cedo que o habitual, uma inquietação no peito que não a deixara dormir direito durante a noite. Enquanto preparava o café da manhã, suas mãos trabalhavam no automático, mas sua mente estava completamente focada em Dona Helena, que ainda dormia no quarto ao fundo do corredor. Eduardo desceu com suas malas já prontas, o terno impecável mesmo naquela hora da manhã,
o celular já colado ao ouvido, resolvendo alguma questão de última hora. Ele tinha aquela eficiência mecânica de quem vive em movimento constante, sempre um passo à frente do presente, sempre planejando o próximo compromisso. Mariana serviu o café e observou enquanto ele tomava rápido, ainda falando ao telefone, gesticulando com a mão livre, completamente absorto em seu mundo corporativo. Quando finalmente desligou, ele olhou para Mariana com uma expressão que misturava gratidão e culpa. Mariana, cuide bem da minha mãe. Você sabe como ela é frágil. Qualquer coisa, qualquer problema, me ligue imediatamente. Não importa a hora, o fuso horário, nada. Se precisar de mim, eu volto. Pode deixar, Dr. Eduardo, a senhora Helena está em boas mãos. Ele assentiu, mas havia algo em seus olhos que Mariana não conseguiu decifrar completamente. Talvez fosse preocupação, talvez remorso por deixar a mãe, ou talvez uma sensação incômoda sobre deixar Camila no comando. Mas ele não disse nada mais, apenas pegou suas malas e se dirigiu para a porta. Dona Helena apareceu no corredor naquele momento, ainda de roupão, os cabelos brancos soltos sobre os ombros, a expressão sonolenta, mas carregada de uma tristeza contida. Eduardo se aproximou, beijou a testa da mãe com ternura genuína e sussurrou algo que Mariana não conseguiu ouvir. A idosa apenas acenou com a cabeça, tentando sorrir, mas o sorriso não chegou aos olhos. Quando a porta se fechou atrás dele, o silêncio que tomou conta do apartamento foi diferente. Era como se algo tivesse sido retirado, uma proteção invisível que agora deixava o espaço mais vulnerável. Dona Helena ficou parada por alguns segundos, olhando para a porta fechada, e então suspirou profundamente. Ele sempre foi assim, Mariana, sempre correndo, sempre ocupado. Quando era criança, eu costumava brincar que ele tinha pressa de crescer. Agora vejo que ele tem pressa de viver, mas esquece de parar e realmente sentir a vida. Mariana segurou gentilmente o braço da idosa, guiando-a de volta para dentro. Vamos tomar um café gostoso, Dona Helena. Fiz aquele bolo de fubá que a senhora tanto gosta. A manhã transcorreu com uma calma enganosa. Elas tomaram café juntas na varanda, observando a cidade acordar lá embaixo, os prédios emergindo lentamente da névoa matinal. Dona Helena contou histórias de quando Eduardo era criança, de como ele costumava brincar naquele mesmo apartamento, quando era apenas um espaço menor, antes das reformas e ampliações que o dinheiro permitiu. Havia nostalgia em sua voz, mas também uma melancolia que pesava em cada palavra, como se ela soubesse que aqueles dias simples nunca voltariam. Foi apenas no início da tarde que Camila apareceu. Mariana ouviu primeiro o som da chave na fechadura, depois os passos decididos no hall de entrada. Ela estava ajudando Dona Helena a fazer alguns exercícios leves de fisioterapia, movimentos que o médico havia recomendado para manter a mobilidade. Quando a nora entrou na sala, Camila estava diferente, ainda elegante, ainda impecável, mas havia algo em sua postura que era mais assertiva, mais proprietária. Ela usava um conjunto branco que contrastava com seus cabelos loiros e trazia nas mãos uma pasta de documentos e uma bolsa grande de couro. Boa tarde, Helena. Vim ver como você está e organizar algumas coisas. Eduardo me passou uma lista de pendências que precisam ser resolvidas enquanto ele está fora. Dona Helena interrompeu os exercícios e Mariana viu imediatamente a tensão tomar conta de seu corpo. Que tipo de pendências, Camila? Oh, coisas administrativas. Contas, documentos, aquelas burocracias chatas que Eduardo não teve tempo de resolver antes de viajar. Nada com que você precise se preocupar. Mas havia algo no tom de Camila que não convidava à tranquilidade. Mariana permaneceu ao lado de Dona Helena, uma presença silenciosa, mas firme, e isso claramente incomodou a nora. Camila abriu a pasta e começou a espalhar papéis sobre a mesa de centro. Eram documentos médicos, contas de cartão de crédito, extratos bancários, formulários de planos de saúde. Ela os organizava com movimentos precisos, como quem já sabia exatamente o que procurava. Helena, precisamos conversar sobre seus gastos. Olhando aqui, vejo que você tem feito compras desnecessárias.
Remédios que não são cobertos pelo plano, consultas particulares caras, produtos que poderiam ser substituídos por opções mais econômicas. Dona Helena piscou confusa. Mas Camila, esses são meus remédios de sempre. O médico que os receitou. Sim, mas precisamos ser mais conscientes. Eduardo trabalha muito para manter tudo isso, e desperdício não é aceitável. A voz de Camila era firme, professoral, como se estivesse explicando algo óbvio a uma criança teimosa. Mariana sentiu a indignação subir pela garganta, mas manteve a compostura. Sabia que qualquer interferência naquele momento poderia piorar as coisas. Mas Dona Helena, para sua surpresa, respondeu com uma firmeza que Mariana não esperava. Camila, esses gastos são meus. Eduardo nunca reclamou deles. Tenho minha própria renda, minha pensão, minhas economias. Tinha. O tom de Camila mudou. Ficou mais frio. Você tinha. Mas com a idade, Helena, é natural que a pessoa perca a capacidade de gerenciar bem o dinheiro. Por isso Eduardo me pediu para assumir essas responsabilidades. É para seu próprio bem. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Dona Helena olhou para Mariana e naquele olhar havia um pedido mudo de ajuda, mas também uma resignação que partiu o coração da empregada. Era a expressão de quem já havia perdido muitas batalhas e sabia que esta seria apenas mais uma. Mariana, será que você pode nos dar licença? Camila virou-se para ela com um sorriso gelado. Preciso conversar com minha sogra sobre assuntos familiares. Tenho certeza de que você entende. Não havia como recusar sem causar um confronto aberto, algo que Mariana sabia que só prejudicaria Dona Helena. Ela assentiu, mas antes de sair, segurou brevemente a mão da idosa, apertando-a com suavidade, tentando transmitir através daquele toque simples que ela não estava sozinha. Estarei na cozinha se precisar de alguma coisa, Dona Helena. Quando Mariana fechou a porta, permaneceu do lado de fora por alguns segundos, o coração batendo acelerado. Conseguia ouvir as vozes abafadas através da madeira, o tom autoritário de Camila contrastando com as respostas cada vez mais fracas de Dona Helena. Cada fibra do seu ser gritava para voltar lá, para intervir, para proteger aquela mulher que havia se tornado muito mais do que uma patroa. Mas ela sabia que precisava ser estratégica. Um movimento errado poderia custar não apenas seu emprego, mas também sua capacidade de estar presente para proteger Dona Helena quando fosse realmente necessário. Na cozinha, Mariana fingiu estar ocupada organizando armários, mas seus ouvidos estavam atentos a qualquer som vindo da sala. 15 minutos se passaram como 15 horas. Quando finalmente ouviu a porta se abrir, foi até a entrada do corredor e viu Camila saindo, a pasta de documentos agora mais cheia do que quando chegara. Mariana, vou precisar que você ajuste a rotina de Helena. A nora falou sem olhar diretamente para ela, como se estivesse dando ordens a um objeto inanimado. Nada de saídas desnecessárias, nada de visitas não autorizadas. E quero um relatório diário sobre tudo que ela faz, come e diz. Entendeu? Com todo respeito, senhora Camila, mas minha função é cuidar de Dona Helena, não vigiá-la. Camila finalmente virou o rosto para ela, e naquele momento Mariana viu a máscara escorregar levemente. Havia algo cruel naqueles olhos verdes, algo que gostava do poder que acabara de exercer. Sua função, Mariana, é fazer o que eu mandar. Ou você acha que foi Eduardo quem te contratou? Tudo nesta casa passa por mim. Tudo. E se você quer continuar aqui, sugiro que se lembre disso. Sem esperar resposta, Camila saiu, deixando atrás de si apenas o eco de seus saltos altos e o perfume caro que agora cheirava mais a ameaça do que a elegância. Mariana correu para a sala e encontrou Dona Helena sentada no sofá, as mãos tremendo, o rosto pálido. Vários dos documentos ainda estavam espalhados pela mesa, mas alguns haviam desaparecido. A idosa olhava para o vazio e, quando Mariana se aproximou, viu lágrimas silenciosas escorrendo pelo seu rosto. Dona Helena, o que aconteceu? O que ela disse? Ela levou papéis, Mariana. Documentos importantes. Disse que precisa reorganizar minhas finanças, que Eduardo está preocupado com meus gastos. Mas eu conheço meu filho. Ele nunca me pediu isso. Nunca.
Mariana se ajoelhou ao lado da idosa, segurando suas mãos frias. A senhora tem cópias desses documentos? Sabe exatamente o que ela levou? Dona Helena balançou a cabeça desamparada. Tinha, mas estavam todos juntos naquela pasta. Informações bancárias, procurações, até a cópia do testamento que fiz há alguns anos. Ela disse que precisava revisar tudo, garantir que estava tudo em ordem. Mas a forma como falou, Mariana, a forma como olhou para mim, era como se eu fosse um estorvo, um problema a ser resolvido. Algo dentro de Mariana se rompeu naquele momento. Via a mulher forte e digna que conhecera se desfazendo diante de seus olhos, reduzida a uma sombra de si mesma por palavras cuidadosamente escolhidas para ferir sem deixar marcas visíveis. Era uma crueldade sofisticada, disfarçada de preocupação familiar e, por isso mesmo, mais perigosa. Dona Helena, a senhora precisa ligar para o Dr. Eduardo, contar o que está acontecendo. Não posso. A voz da idosa era fraca, derrotada. Ele confia nela. Casou com ela. Se eu causar problemas no casamento dele, vou perdê-lo de vez. É meu único filho, Mariana. O único que me resta no mundo. E foi naquela frase que Mariana entendeu a verdadeira prisão em que Dona Helena se encontrava. Não eram as paredes daquele apartamento luxuoso, nem a idade avançada que limitava seus movimentos. Era o medo da solidão absoluta, o terror de perder o último vínculo familiar que lhe restava. Camila sabia disso e usava esse conhecimento como uma arma afiada e silenciosa. A tarde se transformou em noite e Mariana permaneceu ao lado de Dona Helena, ajudando-a a se acalmar, preparando um chá de camomila, falando suavemente sobre coisas simples e reconfortantes. Mas em sua mente, enquanto via a idosa finalmente adormecer esgotada emocionalmente, uma certeza se formava como rocha sólida. Aquilo era apenas o começo. Camila havia mostrado suas garras, mas ainda estava testando os limites, medindo resistências. E se ninguém a detivesse, se ninguém tivesse coragem de enfrentá-la, o que viria a seguir seria muito pior. Mariana olhou para o telefone na cabeceira, tentada a ligar para Eduardo imediatamente, mas algo a segurou. Não tinha provas, apenas palavras contra palavras. E Camila era hábil demais para deixar rastros. Então, ela precisaria ser ainda mais cuidadosa, ainda mais vigilante. Cada conversa, cada gesto, cada momento em que Camila estivesse presente, ela estaria lá, observando, protegendo, guardando. Porque, se Dona Helena não tinha mais forças para lutar sozinha, Mariana lutaria por ela, acontecesse o que acontecesse. Os dias que se seguiram à partida de Eduardo foram como caminhar sobre vidro. Cada manhã, Mariana acordava com o estômago apertado, não sabendo o que o dia traria. Camila havia estabelecido uma rotina de visitas diárias, aparecendo sempre no início da tarde, quando o sol estava mais forte e o apartamento parecia ainda mais silencioso. E a cada visita, a atmosfera ficava mais pesada, mais opressiva, como se o próprio ar se tornasse mais difícil de respirar. Dona Helena mudara visivelmente. A mulher que costumava sorrir ao contar histórias antigas, agora passava horas em silêncio, olhando pela janela sem realmente ver nada. Comia pouco mesmo quando Mariana preparava seus pratos favoritos. Dormia mal, Mariana ouvia seus passos inquietos durante a madrugada, caminhando pelo corredor como um fantasma em sua própria casa. E o pior de tudo era ver aquela luz que brilhava em seus olhos se apagando lentamente, substituída por uma resignação que parecia envelhecê-la anos em apenas dias. Camila era metódica em sua crueldade. Nunca gritava, nunca agredia fisicamente, mas suas palavras eram escolhidas com precisão cirúrgica para atingir onde mais doía. Comentava sobre como Dona Helena estava ficando mais lenta, mais esquecida, mais dependente. Sugeria que talvez fosse hora de rever certos privilégios, certas liberdades que ela ainda mantinha. Falava sobre responsabilidade financeira, sobre o quanto Eduardo se sacrificava para manter aquele padrão de vida, sobre como seria mais justo se a idosa contribuísse menos para as despesas. Cada frase era uma pequena facada embrulhada em papel de presente.
Mariana tentava estar sempre presente durante essas visitas, mas Camila tinha o hábito irritante de pedir que ela se retirasse sob algum pretexto. Buscar algo na cozinha, verificar se a roupa estava seca, organizar o armário do quarto, sempre algo que a tirasse da sala por alguns minutos preciosos. E, nesses minutos, Mariana sabia coisas eram ditas que deixavam Dona Helena mais frágil, mais assustada, mais quebrada. Foi numa quinta-feira, exatamente uma semana após a partida de Eduardo, que tudo mudou. O dia amanheceu incomumente quente para aquela época do ano em São Paulo. O sol batia forte nas janelas da cobertura, transformando os cômodos em estufas de luz e calor. Dona Helena havia passado uma noite particularmente difícil, acordando diversas vezes com pesadelos que a deixavam confusa e assustada. Mariana ficara ao seu lado até o amanhecer, segurando sua mão, cantarolando baixinho canções que sua avó costumava cantar lá em Minas Gerais. Pela manhã, conseguiram estabelecer uma rotina quase normal. Tomaram café na varanda e Dona Helena até conseguiu sorrir quando Mariana contou uma história engraçada sobre um galo teimoso que tinha na fazenda de seus pais. Fizeram os exercícios de fisioterapia e a idosa parecia estar se sentindo um pouco melhor, um pouco mais presente. Mariana começou a ter esperança de que talvez aquele dia fosse diferente, que talvez Camila não aparecesse, que talvez pudessem ter apenas um dia de paz. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Camila chegou ao meio-dia, mais cedo do que o habitual, e havia algo diferente nela. Seus movimentos eram mais bruscos, sua voz tinha uma irritação mal disfarçada e seus olhos brilhavam com algo que Mariana identificou como raiva contida. Ela trazia consigo uma bolsa grande e, pior ainda, uma pasta ainda mais cheia de documentos do que nas visitas anteriores. Helena, precisamos resolver algumas questões importantes hoje. A voz de Camila era cortante, sem os disfarces usuais de gentileza. Eduardo ligou mais cedo e está preocupado com certas inconsistências que encontrei em seus registros. Dona Helena, que estava sentada no sofá da sala, tentando ler uma revista, levantou os olhos, confusa. Que inconsistências? Não entendo. Camila jogou alguns papéis sobre a mesa de centro com um gesto que era quase violento. Gastos não autorizados, assinaturas em documentos que você não deveria ter assinado, decisões financeiras questionáveis. Francamente, Helena, estou começando a questionar sua capacidade mental de gerenciar suas próprias coisas. Mariana, que estava na cozinha organizando o almoço, ouviu o tom da conversa e imediatamente se dirigiu para a sala. Quando chegou, viu Dona Helena tentando se levantar do sofá, visivelmente abalada, as mãos tremendo enquanto tentava se apoiar nos braços do móvel. Com licença, senhora Camila, mas acho que a Dona Helena precisa descansar. Ela não dormiu bem esta noite. Camila virou-se para Mariana com uma expressão de puro desprezo. Ninguém pediu sua opinião, Mariana. Aliás, já que está aqui, vá até a cozinha e prepare um chá. E não volte até eu chamar. Havia algo no tom de Camila que era diferente daquela vez. Não, era apenas autoridade. Era ameaça. Mariana olhou para Dona Helena, que evitava seu olhar, claramente com medo de piorar a situação. Cada instinto gritava para que ela ficasse, mas ela sabia que desafiar Camila abertamente naquele momento poderia ter consequências piores. Vou preparar o chá, mas estarei logo ali se precisarem de alguma coisa. Mariana foi para a cozinha, mas deixou a porta entreaberta. Colocou a chaleira no fogo, mas manteve os ouvidos atentos. Conseguia ouvir a voz de Camila subindo de tom, ouvir Dona Helena tentando se explicar, sua voz cada vez mais fraca, mais assustada. E então ouviu algo que fez seu sangue gelar. Um som de algo pesado sendo pego, um movimento brusco. Sem pensar duas vezes, Mariana largou tudo e correu para a sala. O que viu a deixou paralisada por uma fração de segundo que pareceu durar uma eternidade. Dona Helena estava de pé no meio da sala, claramente desequilibrada, as mãos estendidas na frente do corpo em um gesto defensivo. E Camila estava a poucos passos dela, segurando um bastão de madeira que normalmente ficava guardado no armário do escritório. Era um objeto usado para exercícios de alongamento, cilíndrico,
de madeira polida, completamente inofensivo, em circunstâncias normais. Mas nas mãos de Camila, erguido àquela altura, apontado para uma idosa indefesa, transformava-se em algo aterrorizante. "O que a senhora está fazendo?" Mariana conseguiu dizer, a voz saindo num fio de som. Camila não abaixou o bastão imediatamente. Por alguns segundos intermináveis ela permaneceu ali, os olhos fixos em Dona Helena, que havia começado a tremer visivelmente. Não era para bater, Mariana percebeu com o horror crescente. Era para intimidar, para mostrar poder, para deixar claro quem mandava e quem obedecia. Era controle através do terror. "Estou ensinando Helena sobre limites." A voz de Camila era fria, quase casual, como se estivesse explicando algo óbvio. Pessoas da idade dela precisam entender que não podem simplesmente fazer o que querem. Precisam de estrutura, de disciplina. Mariana sentiu suas pernas se moverem antes que seu cérebro pudesse processar completamente a decisão. Em 3 passos, estava entre Camila e Dona Helena, os braços abertos em um gesto de proteção física. "Abaixe isso agora. Por favor, abaixe isso." Camila sorriu, e era um sorriso terrível, vazio de qualquer humanidade. "Ou o que, Mariana? Você vai fazer o que exatamente? Chamar a polícia? Contar para Eduardo? Quem você acha que ele vai acreditar? A esposa dele ou uma empregada doméstica que mal conhece?" As palavras eram como veneno, mas Mariana não se moveu. Seu corpo permaneceu firme entre a ameaça e Dona Helena, mesmo que por dentro estivesse apavorada. Atrás dela, podia sentir a idosa tremendo. Podia ouvir sua respiração rápida e irregular. Podia quase tocar o terror que emanava dela. "Isso não está certo." A voz de Mariana saiu mais firme do que ela esperava. "A senhora sabe que isso não está certo. Ela é uma idosa, é sua sogra, é a mãe do seu marido. Como pode fazer isso?" Por um momento, algo passou pelo rosto de Camila. Talvez fosse culpa, talvez um lampejo de consciência, mas desapareceu tão rápido quanto apareceu, substituído por aquela máscara de frieza calculada. Ela lentamente abaixou o bastão, mas não o soltou completamente. Mantinha-o nas mãos, acariciando a madeira polida com os dedos, como quem acaricia uma arma. "Você não entende como o mundo funciona, Mariana." Sua voz agora era quase pedagógica, como se estivesse explicando algo complexo a uma criança. Pessoas vulneráveis precisam ser controladas para seu próprio bem. Helena está ficando senil, está tomando decisões erradas, está se tornando um perigo para si mesma. Alguém precisa assumir o controle antes que seja tarde demais. Ela não é senil. Mariana sentiu lágrimas de raiva e desespero queimar em seus olhos. Ela é lúcida, inteligente, capaz. A única coisa que está acontecendo é que a senhora está fazendo ela acreditar que não é. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão explosiva. Camila deu um passo à frente e Mariana instintivamente recuou, empurrando Dona Helena com cuidado para trás. Foi então que Camila fez algo ainda mais cruel do que erguer o bastão. Com um movimento calculado e frio, ela o largou no chão, onde caiu com um som seco que ecoou pela sala. Depois inclinou-se ligeiramente, como se fosse confidenciar um segredo, e falou alto o suficiente para que Dona Helena ouvisse. "Helena, querida sogra, acho que chegou a hora de conversarmos sobre seu futuro. Existem lugares maravilhosos para pessoas da sua idade, com cuidados profissionais, enfermeiros 24 horas, atividades supervisionadas, lugares onde você não seria um fardo para ninguém. Eduardo está considerando seriamente essa opção, sabia? Ele me pediu para pesquisar. Disse que está cansado de se preocupar." "Não." A palavra saiu de Dona Helena como um sussurro desesperado. Eduardo não faria isso. Ele não faria. Camila se aproximou mais e Mariana teve que usar toda a sua força de vontade para não empurrá-la para longe. "Não faria? Você tem certeza? Quando foi a última vez que ele realmente passou tempo com você, Helena? Quando foi a última vez que ele escolheu estar aqui, em vez de em alguma reunião, em alguma viagem? Você acha mesmo que ele hesitaria em te colocar em um lugar onde outras pessoas cuidam de você,
liberando-o de toda essa culpa que ele sente. As palavras eram veneno puro, escolhidas para destruir, para quebrar o último fio de esperança que Dona Helena ainda mantinha. E funcionaram. Mariana sentiu o corpo da idosa amolecer atrás dela, ouviu um som de soluço contido, sentiu o peso de uma derrota absoluta. "Pare com isso!" Mariana gritou, sua voz finalmente quebrando o controle que vinha tentando manter. "A senhora não tem o direito de dizer essas coisas. Não tem o direito de destruir ela assim." Camila recuou, mas seu sorriso era de vitória. Não estava destruindo, estava sendo realista. "E você, Mariana, deveria começar a procurar outro emprego, porque quando Helena for para onde deve estar, você não será mais necessária aqui." Com essas palavras, ela pegou sua bolsa, ajeitou os cabelos com um gesto que era pura afetação e caminhou em direção à porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. "Ah, e só para que fique claro, se você tentar contar qualquer versão distorcida disso para Eduardo, eu vou garantir que você nunca mais consiga emprego em São Paulo. Tenho contatos, tenho influência. Uma palavrinha minha e você volta para aquele seu interior de onde nunca deveria ter saído." A porta se fechou atrás dela e o silêncio que permaneceu era sufocante. Mariana se virou lentamente para Dona Helena e encontrou-a de joelhos no chão, as mãos cobrindo o rosto, o corpo sacudindo com soluços silenciosos. O bastão permanecia caído a poucos metros, um símbolo mudo de tudo que havia acontecido. Mariana se ajoelhou ao lado dela, envolvendo-a em seus braços, sentindo o corpo frágil tremer contra o seu. "Dona Helena, me desculpe. Me desculpe por não ter impedido isso antes. Me desculpe por não ter sido forte o suficiente." Mas Dona Helena não respondia com palavras. Apenas chorava, um choro profundo que vinha de um lugar de dor acumulada, de medo não dito, de solidão que nem todo o dinheiro do mundo conseguia preencher. E Mariana, segurando aquela mulher que representava tudo o que ainda havia de bom e digno no mundo, tomou uma decisão que mudaria tudo. Não importavam mais as consequências. Não importava se perdesse o emprego, o teto, as referências. Não importava se Camila cumprisse suas ameaças e destruísse suas chances de trabalhar novamente em São Paulo. Nada disso importava mais. O que importava era aquela mulher em seus braços, tremendo de medo e desamparo. O que importava era fazer o que era certo, mesmo que o preço fosse alto demais. "Dona Helena, me... Escute!" Mariana segurou o rosto da idosa com gentileza, forçando-a a olhar nos seus olhos. "Vamos contar para o Dr. Eduardo. Vamos contar tudo. E eu vou estar aqui, ao seu lado. Não importa o que aconteça. A senhora me entende? Não está sozinha. Nunca mais vai estar sozinha enquanto eu tiver forças para impedir." Naquela noite, Mariana não dormiu. Depois de acalmar Dona Helena e ajudá-la a se deitar, ela permaneceu sentada na poltrona ao lado da cama, observando a respiração irregular da idosa. Vendo como seus olhos se moviam rapidamente sob as pálpebras fechadas, sinalizando sonhos perturbados. Cada vez que Dona Helena se mexia, murmurando palavras incompreensíveis, Mariana segurava sua mão, sussurrando palavras tranquilizadoras, prometendo proteção que ela mal sabia como cumprir. A madrugada chegou devagar, trazendo consigo aquela luz cinzenta que precede o amanhecer em São Paulo. Mariana havia tomado uma decisão durante as horas escuras da noite. Assim que o dia clareasse completamente e fosse um horário razoável no Japão, ela ligaria para Eduardo. Não importava o que Camila havia ameaçado, não importava se ele não acreditasse nela. Tinha que tentar. Dona Helena merecia pelo menos isso. Foi quando estava mentalizando exatamente o que diria, como explicaria tudo sem soar como se estivesse exagerando ou manipulando a situação, que ouviu um som vindo da sala. Passos, mas não eram os passos leves e hesitantes de Dona Helena. Eram passos firmes, masculinos, decididos. O coração de Mariana disparou. Será que Camila havia mandado alguém? Será que estava cumprindo suas ameaças mais cedo do que esperado? Levantou-se silenciosamente, pegou o celular e caminhou até a porta do quarto, abrindo-a apenas uma fresta. O que viu a deixou sem fôlego.
Eduardo estava parado no meio da sala, ainda vestindo o terno de viagem, uma mala ao lado, o rosto marcado pelo cansaço de um voo internacional. Mas não era apenas cansaço. Havia algo mais em sua expressão, uma preocupação profunda que fazia suas sobrancelhas se franziam enquanto olhava ao redor do apartamento. Doutor Eduardo. Mariana saiu do quarto, fechando a porta cuidadosamente para não acordar Dona Helena. O senhor voltou? Pensei que só retornaria daqui a 2 semanas. Ele se virou para ela e Mariana viu em seus olhos uma intensidade que nunca havia notado antes. Algo estava errado, Mariana. Eu sentia. Tentei ligar para minha mãe ontem à noite, várias vezes, e ela não atendeu. Liguei para Camila, e ela disse que estava tudo bem, que minha mãe estava apenas dormindo. Mas algo na voz dela, não sei explicar. Algo me incomodou profundamente. Cancelei as reuniões, peguei o primeiro voo disponível e vim direto do aeroporto. Mariana sentiu as lágrimas ameaçarem brotar. Era como se uma represa estivesse prestes a se romper dentro dela, toda a tensão acumulada daquela semana pressionando para sair. Doutor Eduardo, preciso conversar com o senhor. Urgentemente. Ele a estudou por um momento, notando as olheiras profundas, a palidez em seu rosto, a forma como suas mãos tremiam levemente. Sente-se, Mariana. Me conte tudo. E ela contou. Começou desde o primeiro dia após sua partida, quando Camila começou a assumir controle sobre os documentos de Dona Helena. Falou sobre as visitas diárias que deixavam a idosa cada vez mais abalada, sobre os comentários cruéis disfarçados de preocupação, sobre como Camila havia levado papéis importantes da casa. E então, com a voz quebrando, contou sobre o dia anterior, sobre o bastão, sobre as ameaças veladas, sobre como Dona Helena havia desmoronado depois. Eduardo ouviu tudo em silêncio absoluto. Sua expressão mudava a cada revelação, a incredulidade inicial dando lugar à raiva contida, depois à culpa e finalmente a algo que parecia dor profunda. Quando Mariana terminou, ele permaneceu calado por longos segundos, as mãos entrelaçadas na frente do corpo, a respiração pesada. Eu sabia. As palavras saíram como uma confissão arrancada. Eu sabia que algo estava errado. Sempre soube. Nos últimos 2 anos percebi pequenas coisas. A forma como Camila falava sobre minha mãe quando achava que eu não estava prestando atenção. Comentários sutis sobre como seria mais fácil se não tivéssemos que nos preocupar com ela. Olhares que duravam 1 segundo a mais do que deveriam, mas eu ignorei. Disse a mim mesmo que estava imaginando coisas, que era apenas o estresse do trabalho me fazendo ver problemas onde não existiam. Ele levantou-se abruptamente e caminhou até a janela, olhando para a cidade que começava a acordar lá embaixo. E sabe o que é pior, Mariana? É que parte de mim não queria enxergar. Porque se eu enxergasse, teria que fazer algo a respeito. Teria que confrontar Camila, teria que admitir que fiz uma escolha errada, teria que assumir que coloquei minha mãe em perigo ao me casar com aquela mulher. Era mais fácil fingir que estava tudo bem. Mariana se aproximou devagar. O senhor está aqui agora. Isso é o que importa. Estou atrasado. Sua voz era carregada de remorso. Quanto dano já foi feito? Quantas noites minha mãe passou com medo na própria casa enquanto eu estava do outro lado do mundo fechando negócios? Antes que Mariana pudesse responder, ouviram um som vindo do quarto. Dona Helena havia acordado. Eduardo se dirigiu imediatamente para lá e Mariana o seguiu. Quando abriram a porta, encontraram a idosa sentada na cama, os olhos arregalados, a expressão confusa ao ver o filho ali. Eduardo, você voltou? Mas eu pensei que... Mãe. Ele se ajoelhou ao lado da cama, segurando as mãos dela com gentileza. Me perdoe. Por favor, me perdoe por tudo. Dona Helena olhou para ele, depois para Mariana, tentando entender o que estava acontecendo. Seu rosto ainda trazia as marcas de uma noite mal dormida, e seus olhos estavam inchados de tanto chorar. Perdoar? Mas, filho, você não fez nada. Fiz sim. Fiz o pior que um filho pode fazer. Te deixei vulnerável. Te deixei sozinha com alguém que nunca deveria ter entrado nesta família. Foi então que a porta da entrada se abriu,
Camila havia chegado, usando suas chaves como sempre fazia, pronta para mais um dia de visita. Seu salto alto anunciou sua presença antes mesmo que ela aparecesse no corredor. Quando entrou no quarto e viu Eduardo ali, seu rosto passou por uma série rápida de expressões: surpresa, nervosismo e depois aquela máscara de esposa preocupada que ela usava tão bem. Eduardo, querido, você voltou. Por que não me avisou? Eu teria ido te buscar no aeroporto. Ela se aproximou para beijá-lo, mas ele se afastou, levantando-se lentamente da posição ajoelhada ao lado da cama da mãe. Camila, precisamos conversar. A voz dele era fria, controlada, mas havia uma corrente de raiva logo abaixo da superfície. Ela piscou confusa com o tom. Claro, amor. Sobre o quê? Sobre o que você andou fazendo aqui na minha ausência. Sobre como você tratou minha mãe. Sobre os documentos que levou. Sobre ontem. O rosto de Camila mudou sutilmente. A máscara não caiu completamente, mas rachou nas bordas. Não sei do que você está falando. Eu vim todos os dias cuidar de Helena, como você me pediu. Foi difícil. Ela está ficando mais confusa, mais difícil de lidar. Mas eu tentei fazer o meu melhor. Mariana deu um passo à frente. Isso não... É verdade. A senhora sabe que não é. Camila virou-se para ela com olhos que lançavam raios. Ah, agora entendo. Ela voltou seu olhar para Eduardo. A empregada te encheu a cabeça de mentiras, não foi? Eu avisei que isso aconteceria. Ela está obcecada com sua mãe. Quer se tornar indispensável. Provavelmente está de olho em algum tipo de recompensa financeira. Pare. A voz de Eduardo cortou o ar como uma lâmina. Pare de mentir, Camila. Eu falei com Mariana. Ouvi tudo. E antes que você continue com essa narrativa, quero que me diga exatamente o que você disse para minha mãe ontem, palavra por palavra. Camila hesitou. Era a primeira vez que Mariana a via genuinamente insegura. Eu não me lembro exatamente. Foram conversas normais sobre cuidados, sobre responsabilidades. Você pegou um bastão. Eduardo deu um passo em direção a ela. Você pegou um bastão e assustou uma mulher de 73 anos, minha mãe, e então disse coisas sobre colocá-la em uma instituição. Me diga, Camila, eu alguma vez pedi para você pesquisar isso? Alguma vez sugeri que queria me livrar da minha própria mãe? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Camila abriu a boca para responder, fechou-a novamente, e então sua expressão mudou completamente. A máscara caiu. O que restou foi raiva pura, sem filtros. Você quer saber a verdade, Eduardo? A verdade é que estou cansada. Cansada de fingir que gosto dela. Cansada de vir aqui e ter que agir como se me importasse. Cansada de toda essa farsa de família feliz. Sua mãe sempre foi um peso, sempre foi um obstáculo. E sim, eu peguei aquele bastão. Não para bater, mas para mostrar quem manda aqui. Para deixar claro que ela não é mais nada além de uma velha inconveniente que está no caminho. Helena não é nada para você? Eduardo mal conseguia controlar a voz. Ela é minha mãe. É a mulher que me criou, que construiu tudo o que tenho hoje. Como você ousa falar assim dela? Porque é a verdade. Camila praticamente gritou. E você sabe o que mais é verdade? Você nunca a amou de verdade. Se amasse, não passaria mais tempo no escritório do que aqui. Se amasse, não precisaria de uma empregada para cuidar dela. Você está tão ausente quanto eu sou indiferente. A diferença é que eu sou honesta sobre isso. As palavras caíram como bombas no quarto. Dona Helena começou a chorar silenciosamente, e Mariana imediatamente foi até ela, abraçando-a. Eduardo ficou parado, o rosto pálido, como se tivesse levado um soco no estômago. Você está certa. Sua voz saiu baixa, quebrada. Você está absolutamente certa. Eu falhei como filho. Escolhi o trabalho, escolhi a carreira, escolhi tudo, menos estar presente quando ela mais precisava. Mas isso não te dá o direito de maltratá-la. Isso não te dá o direito de aterrorizá-la em sua própria casa. Camila cruzou os braços, seu rosto uma máscara de desprezo. E o que você vai fazer a respeito, Eduardo? Me divorciar? Bom, espero que esteja preparado para a batalha judicial que vem pela frente. Tenho advogados excelentes.
tenho conexões e tenho provas de que você negligenciou sua mãe por anos. Posso virar isso contra você tão facilmente. Eduardo deu um passo para trás, como se precisasse de distância física daquela mulher que ele pensava conhecer. Saia. Agora. Pegue suas coisas e saia desta casa. Com prazer. Camila virou-se, mas antes de sair, lançou um último olhar venenoso para todos no quarto. Mas isso não acabou. Nem perto disso. Vocês vão se arrepender. Quando a porta bateu atrás dela, o silêncio que ficou era diferente. Não era paz, mas alívio. Como se um peso sufocante tivesse sido removido do ar. Eduardo voltou para perto da mãe, ajoelhando-se novamente ao lado da cama. Mãe, eu sinto muito. Tanto. Vou fazer melhor. Prometo que vou fazer melhor. Dona Helena, com lágrimas descendo pelo rosto, segurou o rosto do filho com suas mãos trêmulas. Filho, você voltou. Foi isso que importa. Você voltou. Mas havia uma última coisa que precisava ser resolvida. Eduardo se virou para Mariana. Você salvou minha mãe. Quando eu falhei, quando me ausentei, quando fechei os olhos para o que estava acontecendo, você ficou. Você protegeu ela. Como posso te agradecer por isso? Mariana balançou a cabeça. Não precisa me agradecer, doutor Eduardo. Eu fiz o que qualquer pessoa decente faria. Não. Sua voz era firme. Muitas pessoas não fariam. Muitas pessoas escolheriam o silêncio, a segurança do emprego, o medo de confronto. Mas você escolheu o certo, mesmo arriscando tudo, e eu nunca vou esquecer isso. Foi então que Eduardo se lembrou de algo. Camila levou documentos daqui, você disse. Mariana, você sabe onde ela os guardou? Não, mas ela mencionou que precisava reorganizar as finanças da dona Helena. Talvez tenha deixado algo por aqui. Eles começaram a procurar. Primeiro na sala, depois no escritório. Foi dona Helena, ainda frágil, mas querendo ajudar, quem lembrou. O armário. Ela sempre guardava coisas no armário do quarto de hóspedes. Dizia que ninguém olhava lá. Eduardo abriu o armário e, escondido sob cobertores antigos, encontrou uma caixa. Dentro dela, documentos que revelavam muito mais do que esperavam. Remédios com receitas vencidas que nunca haviam sido renovadas, laudos médicos de exames que deveriam ter sido entregues a Eduardo, mas que foram interceptados por Camila, e um documento que fez o sangue dele gelar. Um formulário de admissão para uma instituição de repouso para idosos, já parcialmente preenchido, com os dados de Dona Helena, datado de 3 meses atrás. Ela estava planejando isso há muito tempo. Eduardo segurava os papéis com mãos trêmulas. Enquanto eu confiava nela, enquanto achava que estava deixando minha mãe em boas mãos, ela estava sistematicamente construindo um caso para tirá-la daqui. Mariana olhou para os documentos e sentiu náusea. Era pior do que imaginara. Não era apenas crueldade momentânea, era negligência planejada, calculada, executada aos poucos para que ninguém percebesse até ser tarde demais. Mas havia mais uma coisa, na caixa. Uma cópia do testamento de Dona Helena, com marcações e anotações nas margens feitas por Camila. E uma cláusula específica estava circulada em vermelho. Aquela que determinava que Mariana deveria permanecer como cuidadora de Dona Helena em qualquer circunstância. Uma proteção que a própria idosa havia inserido secretamente meses atrás, como se pressentisse que um dia precisaria de alguém em quem confiar incondicionalmente. Os dias que se seguiram à saída de Camila foram como acordar de um pesadelo prolongado. A cobertura, que por tanto tempo parecera uma prisão dourada, onde o medo pairava invisível entre as paredes, começou, lentamente, a se transformar novamente em lar. Mas a recuperação não seria rápida nem simples. Feridas psicológicas levam tempo para cicatrizar, e Dona Helena carregava marcas profundas que iriam além do que qualquer remédio poderia curar. Eduardo cancelou todas as suas viagens e compromissos pelos próximos 2 meses. Pela primeira vez em anos, colocou a família acima dos negócios, delegando responsabilidades para sócios confiáveis e usando tecnologia para participar de reuniões remotamente. Suas manhãs agora começavam não com ligações urgentes de investidores, mas com café na varanda ao lado da mãe,
ouvindo histórias que ele percebeu ter negligenciado por tempo demais. Havia uma culpa constante em seus olhos, um peso que Mariana sabia que levaria anos para que ele processasse completamente. Dona Helena, por sua vez, oscilava entre momentos de lucidez surpreendente e episódios de confusão emocional. Às vezes, acordava no meio da noite assustada, chamando por Mariana com voz trêmula, certa de que Camila havia voltado. Outras vezes, sentava-se em silêncio por horas, olhando para o nada, perdida em pensamentos que ela não conseguia ou não queria compartilhar. Mariana permanecia sempre por perto, uma presença constante e reconfortante, segurando sua mão quando os tremores voltavam, sussurrando palavras suaves quando os pesadelos a visitavam. Foi uma semana depois da expulsão de Camila que o primeiro desdobramento inesperado aconteceu. Eduardo estava no escritório organizando papéis quando recebeu uma ligação que o deixou visivelmente perturbado. Era Roberto, seu irmão mais novo, com quem não falava há quase 5 anos. A relação entre eles havia se deteriorado depois que Roberto questionou publicamente algumas decisões empresariais de Eduardo, acusando-o de ter se tornado tão obcecado por dinheiro que havia esquecido os valores que os pais tentaram ensinar. A discussão que se seguiu foi tão intensa que os irmãos cortaram contato, encontrando-se apenas em datas, obrigatórias como o Natal, onde trocavam cumprimentos frios e distantes. Eduardo colocou o telefone no viva-voz e Mariana, que estava na sala adjacente, conseguiu ouvir a voz de Roberto. Era uma voz parecida com a do irmão, mas carregada de uma intensidade diferente, mais crua, mais direta. Eduardo recebia uma ligação estranha hoje. Alguém me contou sobre problemas envolvendo a mamãe e sua esposa, ou melhor, sua ex-esposa, pelo que entendi. É verdade? Eduardo respirou fundo antes de responder. É verdade. Camila estava maltratando a mãe. Eu estava viajando, não vi os sinais. E quando voltei, era quase tarde demais. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Eu avisei você sobre ela, Eduardo. Lembra? No seu casamento eu te disse que havia algo errado naquela mulher. Mas você não quis ouvir. Disse que eu estava com ciúmes, que era inveja do seu sucesso. Eu sei. A voz de Eduardo estava carregada de remorso. Você estava certo. Sobre ela, sobre mim, sobre tudo. Eu me tornei exatamente o que você disse que eu me tornaria. Um homem rico e solitário que esqueceu o que realmente importa. Outro silêncio. Então Roberto falou novamente, e desta vez sua voz estava mais suave. Estou voltando para São Paulo. Preciso ver a mamãe, e precisamos conversar, você e eu, sobre muitas coisas. Quando Roberto chegou 2 dias depois, Mariana viu imediatamente a semelhança e as diferenças entre os irmãos. Roberto era um pouco mais baixo que Eduardo, usava barba e tinha um estilo mais casual, jeans e camisa de botão em vez do terno impecável do irmão. Mas era nos olhos que a diferença era mais marcante. Onde Eduardo carregava culpa e cansaço, Roberto trazia uma intensidade ardente, uma paixão por justiça que ele nunca havia perdido apesar das decepções. Ele abraçou Dona Helena com uma ternura que trouxe lágrimas aos olhos da idosa. Mamãe, me perdoe por ter ficado longe. Eu estava com raiva do Eduardo, mas acabei te punindo também. Isso foi injusto. Dona Helena segurou o rosto do filho mais novo com as mãos. Meu menino, você está aqui agora. Os dois estão aqui. É tudo o que importa. Mas Roberto não havia vindo apenas para se reconciliar. Ele trouxe informações que mudaram a perspectiva de tudo. Como advogado especializado em direito de família e proteção de vulneráveis, ele havia pesquisado sobre Camila assim que soube do ocorrido, e o que descobriu era perturbador. Eduardo, Camila não é iniciante nisso. Roberto espalhou documentos sobre a mesa da sala. Ela tem um padrão. Antes de você, foi casada 2 vezes. Ambos os maridos eram homens mais velhos, viúvos, com pais idosos. Em ambos os casos, os idosos foram eventualmente colocados em instituições. E Camila ficou com acesso a partes significativas das heranças através de acordos de divórcio estrategicamente planejados. Eduardo ficou pálido. Você está dizendo que ela me escolheu especificamente porque eu tinha uma mãe idosa? Estou dizendo que ela tem um modus operandi.
casar-se com homens bem-sucedidos que negligenciam suas famílias, ganhar confiança e isolar os idosos, criar situações que justifiquem institucionalizá-los e então lucrar com isso. É calculado, meticuloso e, pior ainda, tecnicamente legal na maioria dos casos. Mariana, ouvindo aquilo, sentiu um frio na espinha. Dona Helena tinha razão o tempo todo. Não era paranoia, não era confusão mental. Era instinto de sobrevivência diante de um predador. Foi então que chegou uma carta registrada. Era anônima, mas o conteúdo era explosivo. Uma mulher chamada Clarice, que havia trabalhado como cuidadora de Dona Helena 2 anos antes, escrevia detalhadamente sobre como havia sido pressionada por Camila a ignorar certas necessidades da idosa, a reportar falsamente sobre seu estado mental e a participar de uma narrativa de que Dona Helena estava perdendo a capacidade de cuidar de si mesma. Quando Clarice se recusou e ameaçou contar a Eduardo, foi demitida sob falsas acusações de roubo. Ela havia ficado em silêncio por medo de represálias, mas ao ouvir rumores de que Camila finalmente havia sido exposta, encontrou coragem para falar. Eduardo leu a carta em voz alta, e a cada parágrafo sua expressão ficava mais sombria. Quando terminou, olhou para a mãe com olhos cheios de lágrimas. Quantas pessoas tentaram me avisar? Quantos sinais eu ignorei? Roberto colocou a mão no ombro do irmão. O que importa agora é o que você vai fazer a partir daqui. E eu sugiro que nos preparemos, porque Camila não vai aceitar essa derrota facilmente. Ele estava certo. Uma semana depois, os advogados de Camila entraram em contato. Ela estava movendo um processo de difamação contra Eduardo e Mariana, alegando que haviam conspirado para destruir sua reputação com acusações falsas. Exigia uma compensação financeira substancial e metade dos bens conjugais, incluindo uma porcentagem da herança futura de Dona Helena, baseando-se em cláusulas do contrato pré-nupcial que ela havia habilmente manipulado anos antes. A batalha judicial se estenderia por meses, Roberto explicou. Mas eles tinham algo que Camila não esperava: provas concretas, os documentos escondidos, o testemunho de Clarice e agora também o padrão de comportamento nos casamentos anteriores. Além disso, Roberto havia conseguido contato com uma das ex-sogras de Camila, uma senhora de 80 anos que ainda estava traumatizada pela experiência e estava disposta a testemunhar. Enquanto os aspectos legais se desenrolavam, a vida na cobertura começou a encontrar um novo ritmo. Eduardo contratou um terapeuta especializado em trauma psicológico para trabalhar com Dona Helena. As sessões eram difíceis, frequentemente deixando a idosa emocionalmente exausta, mas aos poucos ela começou a processar o que havia vivido, a nomear os medos que antes eram grandes demais para serem falados em voz alta. Mariana participava de algumas dessas sessões, a pedido de Dona Helena. E foi durante uma delas que a terapeuta fez uma observação importante. Dona Helena não sofria apenas do trauma recente com Camila. Ela carregava anos de solidão acumulada, de sentir-se um fardo para o filho, de acreditar que seu valor havia diminuído com a idade. Camila apenas explorou feridas que já existiam. Eduardo, presente naquela sessão específica, teve que sair da sala no meio para recompor-se. Quando voltou, seus olhos estavam vermelhos. Passei anos construindo um império, fechando negócios milionários, sendo reconhecido em revistas de negócios. Mas falhei na única coisa que realmente importava: fazer minha mãe sentir-se amada e valorizada. Não é tarde demais, a terapeuta disse gentilmente. O arrependimento só é útil se levar à mudança. E Eduardo mudou, não da noite para o dia, mas consistentemente, dia após dia. Ele reorganizou toda a sua vida, recusando-se a voltar ao ritmo insano de antes. Começou a almoçar com a mãe todos os dias. A Gibi inicia a ouvi-la falar sobre seus sonhos antigos, sobre o que ela gostaria de fazer com o tempo que ainda tinha. E juntos começaram a fazer listas. Lugares que ela queria visitar, receitas que queria aprender a fazer novamente, livros que queria ler. A relação entre Eduardo e Roberto também se curou gradualmente.
Eles passaram longas noites conversando, às vezes brigando, mas sempre com honestidade. Roberto ajudou Eduardo a ver como a busca por sucesso financeiro havia se tornado uma fuga da vulnerabilidade emocional. Eduardo ajudou Roberto a entender que nem todo sucesso era vazio, que era possível ter ambos, realização profissional e conexões humanas significativas. Foi durante uma dessas noites de conversa, quando ambos já haviam tomado algumas taças de vinho e as defesas estavam baixas, que Roberto finalmente abriu seu coração sobre algo que o atormentava há anos. Eduardo, preciso te contar algo que nunca tive coragem de dizer. Quando o papai faleceu, eu estava tão perdido, tão assustado. Você era o mais velho, o forte, o que assumiu tudo sem pestanejar. Eu te admirava tanto por isso, mas também te odiava um pouco, porque você parecia não precisar de ninguém, não demonstrava fraqueza, enquanto eu estava me despedaçando por dentro. Eduardo olhou para o irmão com surpresa. Eu também estava me despedaçando, Roberto. A diferença é que aprendi a esconder bem. Alguém tinha que manter tudo funcionando, manter a empresa de pé, cuidar das contas. Então, engoli minha dor e segui em frente. Mas aquilo me custou. Custou minha capacidade de sentir, de me conectar. Tornei-me uma máquina eficiente, mas vazia. Os irmãos se abraçaram naquela noite, chorando juntos pela primeira vez desde o enterro do pai, 15 anos antes. Era como se uma parede que vinha sendo construída, tijolo por tijolo, ao longo de décadas, finalmente desmoronasse, permitindo que voltassem a ser apenas dois irmãos que se amavam, que haviam perdido o caminho, mas que agora tinham a chance de reconstruir algo verdadeiro. Dona Helena, testemunhando aquela reconciliação, sentiu algo dentro dela se curar também. Durante anos, carregara a culpa de não ter conseguido manter os filhos unidos após a morte do marido. Agora, vendo-os sentados lado a lado na varanda, rindo de memórias antigas e planejando o futuro juntos, ela percebeu que, às vezes, as famílias precisam se quebrar completamente para poderem se reconstruir de forma mais forte e autêntica. E Mariana, no centro de tudo aquilo, permaneceu como a âncora que mantinha a família unida. Dona Helena havia insistido que o testamento fosse formalmente atualizado, incluindo provisões claras que garantiam não apenas que Mariana permaneceria como sua cuidadora, mas que seria tratada como membro da família em todos os sentidos. Eduardo foi além, oferecendo a Mariana um aumento substancial de salário, um quarto maior e mais confortável no apartamento, e a promessa de que nunca mais precisaria temer por sua posição ou segurança. Mas para Mariana, o verdadeiro pagamento não estava no dinheiro. Estava nos momentos silenciosos na varanda com Dona Helena, quando a idosa segurava sua mão e dizia: "Você me salvou." Estava nos sorrisos genuínos que começaram a voltar ao rosto antes tão triste. Estava em saber que havia feito a escolha certa, mesmo quando parecia impossível. 6 meses depois do dia em que tudo explodiu, a vida havia encontrado um equilíbrio novo. O processo contra Camila estava avançando, e os advogados de Roberto estavam confiantes de que ela não apenas perderia, mas enfrentaria consequências legais por negligência e abuso psicológico. As ex-sogras de seus casamentos anteriores haviam formado uma frente unida, compartilhando suas histórias e criando um caso que era impossível de ignorar. Dona Helena, embora ainda carregasse cicatrizes emocionais, estava visivelmente melhor. Seu sorriso voltou, sua voz ganhou força novamente e ela começou a participar de atividades que havia abandonado, como seu clube de leitura e aulas de pintura em aquarela. Eduardo contratou uma fisioterapeuta que vinha 3 vezes por semana e a melhora física acompanhou a recuperação emocional. Mas talvez a mudança mais significativa tenha sido na forma como eles se relacionavam uns com os outros. Não era mais uma família disfuncional mantida unida apenas por obrigação e culpa. Era uma família que havia enfrentado seu lado mais sombrio e escolhido, ativamente fazer diferente. Eduardo aprendeu a dizer não ao trabalho quando a presença dele era necessária em casa. Roberto começou a visitar regularmente, trazendo consigo uma leveza que todos haviam esquecido que era possível. E Mariana,
que havia chegado àquela casa como empregada, agora era tratada e amada como filha. Numa tarde de domingo, quase um ano depois de tudo ter começado, eles estavam todos reunidos na varanda. Eduardo havia preparado um churrasco, algo que ele costumava fazer quando era mais jovem, mas havia abandonado na correria da vida corporativa. Roberto tocava violão, instrumento que havia aprendido na adolescência e redescoberto recentemente. Dona Helena estava sentada na cadeira mais confortável, um cobertor sobre as pernas apesar do calor, sorrindo enquanto observava seus filhos. Mariana trouxe uma jarra de limonada que havia preparado e, quando se sentou, Dona Helena segurou sua mão. Sabe, Mariana, às vezes penso que tudo aconteceu por uma razão. Se não fosse por Camila, por mais terrível que tenha sido, Eduardo nunca teria acordado. Roberto nunca teria voltado. E você nunca teria se tornado parte desta família da forma que é agora. Mariana apertou a mão dela de volta, sentindo lágrimas quererem brotar, mas mantendo-as sob controle. Não sei se acredito que coisas ruins acontecem por uma razão, Dona Helena, mas acredito que podemos escolher o que fazer com elas. E vocês escolheram o amor, escolheram a mudança. Isso é o que importa. Eduardo levantou seu copo de suco. Um brinde. Há segundas chances. Há famílias imperfeitas que escolhem melhorar. E há pessoas corajosas como Mariana, que nos lembram do que realmente significa proteger alguém. Todos levantaram seus copos, e naquele momento, com o sol se pondo sobre São Paulo e tingindo o céu de tons de laranja e rosa, Mariana sentiu algo que não sentia há muito tempo, a certeza absoluta de que estava exatamente onde deveria estar. Os meses que se seguiram trouxeram a conclusão do processo judicial. Camila foi considerada culpada de negligência emocional e abuso psicológico. Perdeu todos os direitos sobre a herança de Eduardo e foi condenada a pagar uma indenização substancial, não apenas para a Dona Helena, mas também para as vítimas de seus casamentos anteriores. Além disso, foi incluída em um registro de pessoas impedidas de trabalhar com idosos ou vulneráveis. Roberto, que liderou o caso com paixão incansável, transformou aquela vitória em uma causa maior, começando a trabalhar em legislação para melhor proteger idosos de abusos psicológicos que não deixam marcas físicas, mas destroem vidas. Dona Helena usou parte da indenização para criar um fundo que ajudava empregados domésticos a denunciar abusos sem medo de represálias. O fundo levava o nome de Mariana, algo que a jovem tentou recusar, mas acabou aceitando quando percebeu o quanto significava para a idosa poder transformar sua dor em algo que ajudaria outros. Eduardo nunca voltou completamente ao ritmo frenético de antes. Ele aprendeu a delegar, a confiar em sua equipe e a entender que estar presente era mais importante do que estar no topo. Sua relação com a mãe floresceu de maneiras que ele nunca imaginou possíveis. Eles viajaram juntos, visitaram lugares que ela sempre quis conhecer, e Eduardo descobriu que ver o mundo através dos olhos dela era infinitamente mais gratificante do que qualquer conquista corporativa. E Mariana permaneceu, não mais como empregada, mas como parte essencial daquela família reconstruída. Ela trouxe seus pais de Ouro Preto para visitá-la, e Dona Helena os recebeu com carinho genuíno, insistindo que ficassem no apartamento e tratando-os como família. A casa que antes era um mausoléu silencioso de riqueza vazia, transformou-se em um lar cheio de risadas, discussões acaloradas sobre futebol entre Eduardo e Roberto, aulas de culinária com Dona Helena, ensinando receitas antigas para Mariana, e tardes de domingo onde a família se reunia não por obrigação, mas por escolha. Para Mariana, aquela transformação tinha um significado ainda mais profundo. Ela havia chegado em São Paulo aos 28 anos, assustada e insegura, carregando apenas uma mala e o sonho de construir uma vida melhor. Trabalhara em 3 casas diferentes antes de chegar à residência dos Ferreira, sempre tratada com indiferença, sempre invisível, sempre apenas mais uma peça na engrenagem doméstica. Houve momentos em que quase desistiu, em que quase voltou para Ouro Preto.
aceitando que talvez não fosse feita para a cidade grande. Mas Dona Helena a enxergou de verdade, não como função, mas como pessoa. E quando chegou o momento de escolher entre sua própria segurança e fazer o que era certo, Mariana descobriu dentro de si uma coragem que não sabia possuir. Aquela decisão de se colocar entre Camila e Dona Helena não mudou apenas a vida da idosa, mudou a dela também. Provou para si mesma que valia mais do que sempre acreditaram que valia, que sua voz tinha poder, que sua presença importava. Anos depois, quando Dona Helena finalmente descansou em paz, aos 82 anos, cercada por todos que amava, ela segurou a mão de Mariana uma última vez e sussurrou: "Você foi a filha que ganhei quando mais precisava. Obrigada por ter sido corajosa quando eu não conseguia ser." Seus olhos, mesmo envelhecidos e cansados, brilhavam com uma paz que só vem de quem viveu amado e protegido até o último suspiro. E Mariana, com lágrimas descendo pelo rosto, sussurrou de volta: "Obrigada por ter me ensinado que família não é só sangue. É escolha, é amor, é proteção mútua." A história de Dona Helena, Eduardo, Roberto e Mariana tornou-se conhecida muito além daquela cobertura em São Paulo. Foi compartilhada em círculos de apoio a idosos, usada como exemplo em seminários sobre direitos de vulneráveis e inspirou outras pessoas a terem coragem de denunciar abusos que antes pareciam impossíveis de enfrentar. Porque, no final, aquela não era apenas a história de uma empregada corajosa que protegeu uma idosa indefesa. Era a história de como o amor, mesmo quando testado ao extremo, pode prevalecer. Era sobre segundas chances, sobre famílias que escolhem se reconstruir, sobre a força que encontramos quando decidimos proteger aqueles que não podem se proteger sozinhos. E, acima de tudo, era um lembrete de que, às vezes, a pessoa mais invisível na sala é a única com coragem suficiente para fazer o que é certo, mesmo quando o preço parece alto demais para pagar. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Dona Helena, Eduardo e Mariana tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de coragem, amor e reconstrução familiar, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Nessa história, todos os dias trazemos narrativas intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana e nos lembram que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da esperança e da dignidade pode prevalecer. Te esperamos no próximo episódio.